Convido a atenção da amada igreja para a leitura bíblica no livro do Gênesis, capítulo 21. Nós leremos do verso 8 ao 21. Gênesis 21, 8 a 21. Diz-nos assim a palavra de Deus: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre d'água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Buscamos a tua face, ó Deus, nesta hora, pedindo que da tua parte haja clareza em nossos corações acerca da palavra do Senhor, desta escritura sagrada que desejamos meditar nesta hora. Fala aos nossos corações, dispõe-nos a cada um, ó Deus, para atentarmos às verdades aqui contidas, em nome de Jesus. Amém. Essa história não começa aqui. Essa história começa quando Deus chama Abraão da sua terra natal, lá na Caldeia, e simplesmente diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Sair de um lugar e para o outro, eu acho que Abraão deu um Google, e ele disse assim: acho que aqui é bom, vamos ver aqui essa agência de viagem, se dá para a gente fazer um bom precinho e chegar a um novo lugar. Detalhe: a Abraão havia sido prometido uma prole muito numerosa, mas ele não tinha filho nenhum. Segundo detalhe, ele e sua esposa eram longevos, já havia passado do tempo de gerar. Sara não poderia, em condições normais, conceber. E a história prossegue, porque a promessa é mantida e reiterada diversas vezes, até que Abraão, já na sua nova residência, no seu largo espaço onde ele haveria de prosperar, ainda não tinha filhos. E aí você vem rapidinho comigo para o capítulo 16 de Gênesis, e você vai ver que essa história entre Sara e Agar já tinha um passado muito tumultuado. Nunca havia sido bom o relacionamento das duas. Na verdade, sob o título Sarai e Agar, esse era o nome original de Sara, né? E depois ela passou a ser chamada só de Sara, havia
uma divergência nítida, porque a Agar entrou na família em razão da forte frustração de Sara em não poder gerar. Leia comigo os versos 1 e 2. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. O objetivo de Sara era ser mãe por intermédio de Agar. Era uma barriga sem ter que pagar aluguel, que tem a barriga de aluguel. Essa aí já estava no pacote. Ela era funcionária, ela era serva, ela era escrava dentro da casa de Abraão. A gente tem sempre aquela impressão que Sara quis dar uma ajudazinha ao Senhor Deus, que havia feito a promessa de serem uma numerosa multidão, e até então não haviam gerado sequer um filho. E Abraão entrou nessa história. É muito curioso que numa frase final se diga, ele anuiu, ele achou bom. Ele disse, tudo bem, quem sabe a gente vai por aí. Agar então realizou-se. Diante desta oportunidade de ser mãe do filho do seu patrão, mesmo que fosse nestas condições, ela cresceu. E quando você chega ali no versículo 4 de Gênesis 16, se diz que Abraão a possuiu, ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ora, esta mulher que viera de terras distantes, que agora ganhava esta iminência junto à sua família, ela por razões diversas diz, agora é a minha vez, agora eu vou prosperar. Eu sou a mãe do filho do meu patrão. Como era de se esperar, deu briga em casa, e briga feia, versículos 5 e 6. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me faz a mim esta mulher, eu te dei a minha serva para possuíres, ela porém vendo que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sara, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da presença dos seus patrões. Ainda estava gestando aquele seu filhinho, mas diante da humilhação ela caiu em si e diz, aqui não tem lugar para mim, e ela fugiu. Sara retomou as rédeas do lar e afugentou a Agar. Mas na fuga, Sara foi visitada pelo anjo do Senhor. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele lhe deixou uma promessa, versículos 10 a 12. Disse o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. A promessa, em linhas gerais, é de que ela iria dar à luz, seu filho se chamaria Ismael, ele seria o líder de uma numerosa descendência, e o anjo deixou um mandamento para ela. Disse o anjo, volta para a tua senhora e humilha-te sob a sua mão. Você achou que era grande coisa? Foi humilhada, fugiu, voltou à sua condição, mas agora você volta. Alguma coisa ainda precisa acontecer por lá. E ao voltar, deveria posicionar-se de maneira humilde. Mas de alguma forma, iluminou-se diante de Agar um lindo sonho. Afinal, ela haveria sim de gerar, e haveria de, por intermédio desse filho, ser portadora de uma numerosa multidão. Agora vamos lá para Gênesis 21, onde a gente começou. Passados 14 anos,
Agar deu à luz, nasceu Ismael. Sara ainda tinha suas dificuldades, mas Ismael, filho de Agar, é agora um irrequieto adolescente, que quer dizer a mesma coisa, né? Eu estou sendo redundante. E este adolescente está agora, num certo sentido, afrontando, fazendo aquelas brincadeiras maldosas com quem? Com o lindo bebezinho que Sara havia concebido e dado à luz. Era o filho do seu próprio ventre, não era da barriga da sua escrava. Esse menino chamou-se Isaque, mas Sara ainda é uma mulher insegura. No versículo 9 do texto que lemos no início, nós vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera à luz a Abraão, caçoava a Isaque. Ela observou claramente que aquele seu adolescente dentro de casa estava zombando do seu filhinho. Agar agora não foge, agora ela é mandada embora. Diante desse novo cenário, do herdeiro da promessa já tendo vindo à luz, ela não foge, ela é demitida, ela é despedida, e despedida sem rumo certo, só com um bocado de pão, um odre d'água e um filho de 14 anos. O sonho, o lindo sonho que ela havia ouvido do anjo do Senhor, agora se transformou num grande pesadelo. Aquela palavra da promessa de uma numerosa multidão, de repente parece se desfazer no ar, diante do quadro da demissão de que ela era objeto. Há mães vivendo pesadelos. Sonharam tanto em relação aos seus filhos, e agora eles são um peso e um pesadelo. Mas há também pais, homens, que também da mesma forma vivem seus pesadelos. Mas não vamos olvidar que há filhos vivendo pesadelos. Imaginavam algum tipo de vida diferente da que estão vivendo e estão agora passando por situações as mais graves. E todos juntos, a uma só voz, quem sabe possam indagar: onde foi parar a promessa do Senhor? Cadê aquelas palavras do anjo do Senhor que disseram: o teu caminho será próspero, você será feliz, você vai ser exitoso? Talvez numa mensagem pastoral, numa pregação bíblica, você se apropriou dessas promessas e agora os tempos são pesados, pesarosos e de pesadelos. O Senhor se esqueceu de nós, não há mais esperança. Mas eu quero dizer que exatamente num quadro como este, vivido por Agar, que pode estar sendo vivido por qualquer um de nós, é a hora de vermos alavancar a fé, a esperança e perseverarmos nas promessas do Senhor. Se a sua situação é semelhante a esta, guardadas as devidas proporções, lembre-se sempre das promessas do Senhor. Quando a gente prossegue lendo esta passagem, a gente vai se dar conta exatamente disso. Seja no que dizia respeito à própria Sara, que mesmo numa idade mais longeva ainda, se quando a promessa veio ela já era anciã, imagine quando ela concebeu e quando deu à luz. O mesmo se pode dizer de Abraão. Ela também viu a promessa do Senhor se cumprir. Nós devemos ser pacientes, nós devemos saber aguardar, nós devemos tirar lições preciosas desses estágios, muitas vezes difíceis, na vida de Agar também. Mas há algumas lições que eu não posso deixar de extrair dessa passagem, que nos focam nesse memorial das promessas do Senhor, as quais nós somos chamados a nos apropriar e viver a partir delas. E eu quero aqui ressaltar algumas delas que me parecem bastante nítidas nesse texto. E a primeira delas é essa:
não despreze o tempo do deserto. Agar está vendo o seu sonho, lindo sonho, se desfazer. Demitida para seguir para um lugar que ela nem sabia onde ia parar. Mas minimamente ela sabia que era um lugar difícil, desértico. Para Agar, a derradeira saída da casa de Abraão, a primeira foi quando ela fugiu, agora quando ela é demitida, se constituiu num tempo muito difícil. Se não, vejamos, era um tempo de escassez, versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos. Ela saiu só com uma botija de água. É provável que onde ela residia tinha uma fonte. Podia buscar a água ali. Podia ter grandes bacias dentro da sua casa. Talvez até algum artefato tenha sido feito para trazer a água, tipo a nossa água encanada, água mais pura certamente do que as águas que muitas vezes nós nos abeberamos. E agora ela está na escassez. Versículo 14 nos dá conta da sequidão em que ela se achava, porque ela saiu e foi para um lugar sequioso. E curioso, ela vai sem rumo. Acho notável o versículo 14 dizer assim, que ela, acompanhada de pouco pão, pouca água, ela anda errante. A palavra errante é muito curiosa, né? Porque ela parece muito com andar errado, né? Mas andar errante tem o sentido assim, eu não sei para onde é que eu vou. É mais ou menos como mineiro, né, reverendo Davi? Não sei, Poncovô, Oncotô, Conhotô, né? Poncovi, onde eu vim, né? Dom Convi. Depois vocês estudam mineirês com o reverendo Davi, que ele é craque nisso. Ela estava assim, onde eu vou? Não sei aonde eu vou. E às vezes a gente está assim, tá? O dia surge, uma alvorada, talvez até um sol radiante, típico curitibano, né, de passagem, e você não sabe o que você vai fazer. Você está perdido, você está desnorteado, circunstâncias desérticas da nossa vida, e ela não poderia segurar as lágrimas. Versículo 16 nos dá conta de que ela deixou o menino naquele lugar e levantou a voz e chorou. Sim, para Agar era um tempo desértico, mas a gente não pode desprezar os tempos do deserto. Eles são extremamente pedagógicos. Nós aprendemos muito com as lutas, com as aflições, com as doenças, com os pesares, com as perdas, muito mais do que com os ganhos. O pregador diz assim: é mais proveitoso ir à casa onde há luto do que aonde há festa. E não é que a gente só vai em festa. Tem festa aqui, a gente vai. Vamos ali num velório. É difícil alguém querer acompanhar a gente num velório. Mas não é por ser pessimista que o pregador diz isso, o Eclesiastes. É porque ele diz assim, lá a gente aprende o fim dos homens. Lá a gente tira lições mais preciosas do que só nos embalos de sábado à noite. Os tempos desérticos são instrutivos para a nossa vida. Há exemplos de estágio no deserto que foram profundamente ensinadores. O primeiro exemplo nós podemos tirar do livro do Deuteronômio, da experiência mesmo de Israel, o povo de Deus, que ficou só 40 anos no deserto. E lá no Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, na retomada da lei, o autor bíblico diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos. A primeira lição que a gente tira nos tempos de deserto é que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Nós podemos até pensar que não, nós podemos até achar que estamos à mercê só das circunstâncias e não da vontade do Senhor. Lê do engano nosso, falta de perspectiva espiritual. Se
abrirmos mais as lentes do nosso coração, nós vamos perceber, é o Senhor quem estava nos guiando. E o Senhor nos humilha, e o Senhor nos prova, e o Senhor vai conhecer o que está no nosso coração, se nós vamos guardar ou não os seus mandamentos. Não despreze o tempo do deserto. O profeta Elias não ficou 40 anos no deserto, mas ficou 40 dias. E logo depois da trágica experiência que os adoradores de Baal passaram, onde Elias triunfou, ele mostrou que Javé é Deus e não Baal. E naquela circunstância tão efusiva, ele é ameaçado por Jezabel, mulher de Acabe, o rei. E ele perde o rumo, ele se desnorteia todo. E foi necessário ele caminhar 40 dias no deserto para conhecer os caminhos do Senhor, para ser retomado da sua vocação. Foi um aprendizado para Elias maior do que o aprendizado com os adoradores de Baal. Ali ele tirou lições preciosas do poder do Senhor, mas lá no deserto ele tirou lições preciosas da sua própria fragilidade, quanto ele dependia do Senhor. O povo de Israel, 40 anos. Elias, 40 dias no deserto. Mas Jesus também ficou 40 dias no deserto, em jejum e oração. O que abriu o flanco para ser tentado pelo diabo, mas para, por intermédio desta experiência, mostrar que o poder de Deus é mais forte do que a força diabólica. E o Senhor prevaleceu. Exemplos de estágio no deserto em que nós tiramos lições para nós. Qual é o deserto que você está passando? É familiar? É profissional? É ministerial? É o deserto da saúde fragilizada? Das perdas econômicas? Não despreze esse tempo. Esse tempo servirá de grandes lições. Minimamente, o deserto é o tempo em que reconhecemos, de um lado, quão frágeis nós de fato somos. Podemos fazer academia todo dia, podemos ter bastante instrução intelectual, podemos mesmo viver debaixo de oração. Essa tríade é necessária. Sermos fortes fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, mas ainda continuamos sendo frágeis. E de outro lado, o deserto é o tempo em que reconhecemos quão forte a mão do Senhor para nos conduzir. E o Senhor vai nos levar a bom termo. Agar estava no deserto, mas esse deserto serviria de gratas lições para nós. Da mesma sorte, isso pode ser vivido pelos filhos de Deus, por todos nós nesses dias. Mas há uma segunda lição que eu quero agregar a esta. Agar, na primeira ocasião em que ela concebeu, sua senhora havia proposto isso, e ela achou que era demais, e por causa disso foi humilhada e fugiu. Agora ela é humilhada de novo, e é despedida sem eira, sem beira, e era preciso abrir o coração, derramar a sua alma, fortemente inundada de dor, de pesar, e o que ela se exercita com muita força é no choro. E sabe, às vezes a gente é cruel, quando vê um crente chorando, por exemplo, na perda de um ente querido, lá no próprio guardamento, ou o crente chorando pelas suas dificuldades. Não está errado chorar, gente, por favor, não segurem as suas lágrimas. Choro necessariamente não é sinônimo de desespero, de falta de fé, é dor da alma. Aliás, é mister chorar. Alguns parecem que precisam entrar na escolinha do choro, e é o que Agar faz. Ela agora se vê no deserto, ela se vê com escassez de recursos, ela não vê uma luz no fim do túnel, então ela chora muito. Mas sabe, a segunda lição que nós precisamos tirar daqui é essa: chore muito, mas não esqueça de orar. Pode chorar,
mas precisa orar. Os dois verbos são da primeira conjugação, farta conjugação. Então se exercite, pode chorar, mas não esqueça de orar. Não é pecado chorar as angústias, as dores e principalmente os pecados. Eu creio mesmo que o momento de contrição que nós temos no culto, ele seria muito mais valorizado se a gente até o distendesse e nos permitíssemos a chorar os nossos pecados, porque deles nós não podemos jamais nos alegrar. Mas não se deve ficar apenas chorando, porque enquanto Agar chorava, Ismael orava. Leia comigo o versículo 17. O 16 termina dizendo que ela levantou a voz e chorou. Mas o 17 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. A mãe chorava e o filho orava. E eu quero dizer a você que talvez só chore. Esteja certo que enquanto você chora, há alguém intercedendo por você. Você só está chorando, mas Deus certamente já levantou alguém que está orando pela sua vida, está clamando ao Senhor para que alivie o seu peso, a sua dor, a sua fardo difícil de carregar. Ali estava mãe e filho. A mãe, até aquele ensejo, só estava magoada por toda a história de vida, fora comprada para ser uma serviçal em terra alheia, passou da glória para a humilhação num átimo de segundo, e ela então tinha motivos para chorar, mas o seu filho estava orando. É notável o testemunho de Neemias, lá no capítulo 1 do livro que leva seu nome. E Neemias, quando recebe as notícias de como é que as coisas estavam em Jerusalém, ele que estava na Babilônia, ele só não tem outro expediente senão chorar, lamentar, mostrar a sua tristeza, porque as informações que chegaram é que estava tudo destruído, os muros estavam derrubados, as casas estavam queimadas, o povo estava disperso, a glória de Israel tinha ido embora. E o versículo 4 desse primeiro capítulo diz assim: Neemias, tendo ouvido estas palavras, assentou-se, chorou e lamentou por alguns dias, mas então ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. E a oração que segue ali é tremenda, que nessa oração Neemias reconhece o pecado, o seu próprio e o do povo, reconhece a soberania de Deus, os caminhos do Senhor que são mais altos, mais elevados que os nossos, e por fim ele pede: Senhor, eu quero ser bênção, eu quero ser instrumento da tua parte, eu quero ir lá e liderar esse movimento de reconstrução, chegando ao ponto mesmo de pedir que o Senhor abrisse portas junto ao imperador, ao que governava a Babilônia, para que ele pudesse ter cartas de recomendação no caminho em que ele iria passar, nos limites fronteiriços, e não tivesse impedimento. E Deus lhe deu tudo isso. Então chore as suas lutas, suas dores, suas mágoas, suas tristezas, mas não esqueça de orar, e se aproprie da promessa contida no Salmo 30, que diz assim: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a gente possa até dizer nesta manhã, na confiança dos caminhos do Senhor, que já é tempo de cessar o choro e dar lugar à oração e à solução. Porque é notável que no bojo dessa descrição que fazemos aqui, a solução surge. Não despreze o tempo do deserto. Chore muito, mas não esqueça de orar. Por fim, levante os olhos e veja o poço. Agar desistiu de prosseguir na errante caminhada, porque não havia mais água. Aí o que ela fez? Ela deixou o menino a certa distância e baixou a cabeça.
E ela diz literalmente no versículo 16: não verei morrer o menino. Ficou a uma distância de uma flechada, baixou a cabeça, se ele morre lá, eu não quero nem ver o que está acontecendo. O problema é que quando ela baixou a cabeça, para não ver, eventualmente, o menino morrer, ela deixou de ver outras coisas que estavam acontecendo ali. Para não ver o filho desfalecer, ela baixou a cabeça. Mas o menino orou, não orou? E Deus ouviu a oração do menino e veio consolar a mãe. Ela o colocou numa posição distante, baixou a cabeça e disse: agora vai tudo acabar, não há mais saída. Mas o menino orou. Aí de repente vem o menino, 14 anos de idade, chega para a mãe e diz assim: mamãe, pode levantar a cabeça, não vamos morrer aqui, já aprendemos lições aqui, e a primeira e fundamental é que há um Deus que cuida da gente. E quando ela levantou a cabeça e abriu os olhos, versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. O poço estava ali o tempo inteiro, mas de olhos baixados, ela não conseguia ver o poço. Às vezes é assim com a gente, a solução está diante de nós, mas a gente só fica cabisbaixo, a gente fica de fiscal de esgoto, a gente só olha para o chão, a gente cerra os olhos carregados de amargura e dor, a gente não quer ver nada em redor, e não ora, e não busca o Senhor, e não teme ao Senhor, e não vai à sua palavra para ter direção. Mas se revertermos esse quadro, se nos dispusermos a andar nos caminhos do Senhor, talvez vai chegar um Ismael perto da gente, pode ser um familiar, pode ser um irmão em Cristo, pode ser uma circunstância da vida, e fazer assim, ó, levanta a cabeça, e a hora que você abrir os olhos, você vai ver o poço ali, você vai ver a solução ali, você vai ver o remédio, você vai ver o caminho que deverá percorrer. O poço estava ali o tempo inteiro, mas a sua angústia não lhe permitia vê-lo. Uma vida carregada de pecados, pecados que já carcomeram a personalidade, o caráter do ser humano. Mas quando ele levanta os olhos, ele vê a cruz de Jesus, e naquela cruz ele vê o remédio para a sua vida de pecados, que é o Salvador, o remidor de todos os seus pecados, e reencontra o sentido da vida, e percebe nessa doação que Deus nos fez, do seu próprio Filho que não foi poupado, a nossa verdadeira esperança. Há sempre suprimento transbordantes do Senhor para os desafios que nós temos que enfrentar. Não vamos permitir que as mágoas, as angústias, os pesares, nossa indolência espiritual deixem de fazer-nos perceber este suprimento do nosso Deus. De olhos bem levantados, nós podemos enxergar bem mais para além do imediato, do aqui e agora. Agar e Ismael não só tiveram água, pão, direção, que no começo eles não tinham, né? Era tudo escasso, era tudo precário, mas muito mais condições duráveis pela frente. E o texto termina em tom maior, dizendo assim: Deus estava com o rapaz, cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, da sua própria raiz egípcia. É só levantar um pouquinho mais os olhos, é só nos permitirmos ter a visão de Deus para a nossa vida. Qual é a angústia que está no seu coração? Não importa o tamanho, nem o tipo, o que importa é aprender as lições do deserto, orar mais que chorar, e de olhos bem abertos, ver o caudaloso poço das bênçãos do Senhor
à nossa disposição. Que Deus nos abençoe e nos guarde. No poder de Cristo Mestre, nossa vida salva está. Esse é o testemunho que nós podemos prestar nesta hora, mesmo em contextos tão controversos. Teu braço está estendido, vem buscar-nos das horas mais pesarosas e difíceis, e nós nos confiamos aos teus cuidados. Abençoa os teus filhos que aqui se adiantaram, cada um na sua necessidade, de ordem material, de ordem espiritual, no que diz respeito à vida do lar, aos negócios, no que tem também a ver com a vida da igreja, os ministérios, a obra que precisa ser feita. Nós nos dispomos, ó Deus, sob os teus auspícios cuidadosos, maravilhosos, e o Senhor sobre o teu povo derrame graça abundante, consolando, confortando, levantando os nossos olhos para ver a profusão da tua bênção, o sustento do Senhor. Tudo está já assegurado pela tua grande graça e bondade. Assim nós te imploramos, ó Deus, sobre o teu povo a tua bênção, e oramos assim em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, convosco permaneçam hoje e sempre.